Os monstros que viviam nas profundezas da masmorra escura estavam determinados e não iriam recuar diante dos visitantes indesejados que invadiam seu território, prontos para usar toda a sua força e astúcia para proteger seu covil de estranhos. Eles estavam determinados a derrubar imediatamente esse maldito Lorde Demônio que havia mantido todos com medo por muitos anos e substituí-lo por seu representante, capaz de estabelecer uma nova ordem e levar sua raça à prosperidade. O Lorde Demônio olhou para essas bestas patéticas que haviam invadido sua morada com evidente desgosto e, preguiçosamente estendendo a mão na direção delas, murmurou com uma voz fria que toda essa confusão o havia entediado a ponto de um tédio insuportável. Apenas um golpe rápido de seu poder mágico esmagador foi suficiente para lidar instantaneamente com esses monstros insolentes que ousaram se rebelar contra sua autoridade e invadir seu trono. Essas bestas lamentáveis não tinham chance de sobreviver em uma batalha mortal, porque o Lorde Demônio, que possuía poder incomparável e força sem limites, era o maior ser que já governou a história deste mundo sombrio e implacável. Mas ele estava insuportavelmente entediado, porque toda essa carnificina não lhe trazia uma gota de prazer. E ele se perguntava: será mesmo verdade que em todo esse mundo não existe um único oponente digno capaz de desafiá-lo e criar pelo menos alguma competição? Pistolas douradas materializaram-se nas suas mãos. Ele descobriu como encontrar um oponente à altura. Riley Cooper abriu os olhos lentamente e, com um suspiro profundo, percebeu que tinha visto novamente o mesmo sonho misterioso que o assombrava há muito tempo, deixando para trás uma estranha sensação de inquietação e pressentimento. Esse sonho recorrente fez com que sua cabeça latejasse novamente com uma dor surda, deixando-o com uma sensação de fadiga e uma vaga inquietação, como se as memórias do que ele havia vivenciado no sonho não tivessem pressa em desaparecer, mesmo depois que ele acordasse. Riley, tentando se distrair das sensações desagradáveis, ligou o telefone e abriu o aplicativo, na esperança de encontrar um novo fluxo que pudesse cativá-lo por pelo menos um tempo e permitir que ele esquecesse o sonho que o estava incomodando. Era sobre uma masmorra que apareceu na Terra há cerca de 10 dias. Ela continha monstros e montanhas de tesouros, e aqueles que ganhavam a vida na masmorra eram chamados de exploradores. Agora era a profissão mais comum. Riley Cooper olhou para a tela com preocupação, sentindo uma estranha sensação de déjà vu. Esta masmorra parecia dolorosamente familiar para ele. Mas não importava o quanto tentasse, ele não conseguia se lembrar de onde e quando a tinha visto antes. Ou talvez ele tenha imaginado ou visto, como naquele sonho. Na sua mão tinha uma foice de batalha que emitia o movimento desta foice criou uma onda como o vento, varrendo tudo à sua passagem. O poder deste ataque não foi menos surpreendente do que a sua velocidade. Várias pessoas se reuniram em frente à entrada da masmorra, cada uma delas olhando para os portões sombrios com curiosidade e cautela, como se esperassem que algo perigoso e imprevisível emergisse das profundezas escuras daquele lugar. Um aventureiro de nível 20, chamado Kent, caminhou confiantemente em direção ao grupo de pessoas. Olhou para elas com um leve toque de ceticismo e não perdeu tempo em perguntar se estavam prontas para entrar decisivamente na masmorra, apesar de todos os perigos e do desconhecido escondido atrás de suas paredes escuras. Ele disse que seria o guia deles hoje. Kent pediu aos recém-chegados que não se preocupassem, porque outros exploradores experientes iriam com eles. E no início, os monstros estariam muito fracos, então até os recém-chegados conseguiriam caçar. Riley entrou na masmorra com todos os outros e a viu pessoalmente pela primeira vez. Kent anunciou que eles estavam dentro de uma masmorra e que precisavam verificar seu status primeiro. Riley, como novato, não tinha classe nem habilidades, e o resto das habilidades custavam 10 pontos cada. O guia explicou que todos começam no nível 1, mas não devem se preocupar, pois, ao matar monstros, eles sobem de nível e ficam mais fortes. Ele subiu para o nível 20 em apenas um ano. Kent também garantiu aos recém-chegados que eles adquiririam habilidades durante o treinamento e que agora deveriam segui-lo. Riley Cooper, parada na entrada, perguntou-se com surpresa por que essa luz estranha, piscando fracamente na masmorra, causava nele uma sensação tão forte de déjà vu, como se ele já a tivesse visto em alguma memória distante e eclipsada que não conseguia alcançar. Essa luz vinha de uma pedra misteriosa conhecida como Cristal da Habilidade, e seu brilho suave, porém intenso, enchia a masmorra com uma atmosfera especial, como se prometesse novos poderes e habilidades para aqueles que ousassem se aproximar dela. Kent explicou que, ao despejar seu poder mágico nele,
O monstro correspondente às suas habilidades aparecerá, e ao derrotá-lo, o sistema selecionará uma arma e habilidade adequadas para eles. Derrotando os monstros, eles serão capazes de melhorar suas habilidades. O guia acrescentou que cada um deles teria uma tentativa e perguntou se alguém queria tentar, mas não havia ninguém. E foi exatamente esta bala que conseguiu romper a barreira do rei. Kent queria mostrar a ele como controlar corretamente seu poder mágico, mas Riley disse que ele mesmo conseguiria fazer isso. O jovem caminhou corajosamente em direção ao cristal de habilidade. Desde que entrou na masmorra, ele teve a estranha sensação de que sabia como lutar, como usar magia e como invocar um demônio. Embora Rayleigh não entendesse por que ele sabia tudo isso. Quando ele estendeu a mão para o cristal, a masmorra se iluminou com uma luz brilhante. E Kent exclamou que nunca tinha visto uma reação tão forte. O monstro Red Fang de nível 10 apareceu imediatamente. Kent gritou para Riley que ele não poderia derrotar aquele monstro. O guia não conseguia entender por que um monstro tão forte apareceu na frente do novato. Um puxão decisivo, e o cano encostou ao ponto enfraquecido da barreira. No último momento, ele conseguiu escapar de Red Fang. Uma adaga brilhou nas mãos de Riley, e o monstro lançou um novo ataque. Aqueles que assistiam a essa luta não conseguiam acreditar que Riley Cooper era um novato. Ele evitou com muita habilidade os ataques de um monstro sério. Riley ficou surpreso ao sentir que seu corpo lembrava como lutar contra tal monstro. De repente, ele foi atingido por outra dor de cabeça, e esta era mais forte do que o normal. Nessa época, Red Fang usou magia de fogo. Riley se perguntou surpreso. Ele realmente iria morrer? Ele poderia conseguir tudo o que queria, mas havia um desejo que ele não conseguia realizar: encontrar um oponente forte. Era necessário ir para o subterrâneo, para um lugar onde somente os mais fortes sobrevivem. À medida que se aproximam do castelo, o nível dos monstros aumenta. Ele deve preparar as armas e magias mais fortes para que as pessoas possam sobreviver na masmorra. Esta é a única maneira de criar um oponente forte para você. Riley acordou de suas memórias e lembrou que toda magia tem um fluxo central, e se ele for interrompido, a magia se dissipará. Kent ficou surpreso ao ver que Rayleigh conseguiu cortar a magia de fogo de Red Fang. De repente, tudo ficou claro para Riley Cooper. O Lorde Demônio mais forte é sua vida passada. Acontece que ele criou esta masmorra. E agora ficou claro por que ela parecia tão familiar, mas ele a criou em outro mundo. Por que ela foi parar neste? A garganta estava rasgada pela tosse. O corpo fraco recusava-se a trabalhar como os seus superiores exigiam. Ele tinha que pensar em como derrotar esse vira-lata chamado Red Fang. Riley olhou para Red Fang e pensou que aquela era sua primeira presa. Em sua vida passada, Riley Cooper passou muitos anos em inúmeras batalhas, enfrentando inimigos perigosos e superando desafios terríveis, o que fez dele um lutador incomparável cujas habilidades foram aprimoradas à perfeição. Agora ele estava sendo atacado por um monstro comum, e os caçadores que o observavam viram que os movimentos de Riley Cooper haviam mudado. E Riley disse ao monstro que ele era muito rápido, mas previsível, e decidiu que era hora de acabar com ele. Sua magia de fogo explodiu em chamas e atingiu Red Fang com uma força incrível. E num piscar de olhos, a fera explodiu em uma nuvem de fogo furioso, deixando para trás apenas restos carbonizados e cinzas fumegantes. Foi o fim definitivo de sua vida. O momento em que tudo conectado a Red Fang desapareceu em um clarão de fogo, e sua existência terminou em chamas, sem deixar vestígios, sem memória. Riley ficou calmamente sobre o cadáver do lobo vermelho, e os buscadores olharam para o jovem com surpresa e respeito. Riley embainhou sua adaga e percebeu que todas as suas estatísticas haviam sido aumentadas, e ele também havia ganhado a habilidade de magia de fogo elementar de 6º nível. Ele ficou satisfeito com o aumento de nível. Kent disse ao garoto com admiração que era simplesmente incrível que ele tivesse conseguido derrotar Red Fang sozinho. Ele pediu a Rayleigh que lhe contasse sobre a nova habilidade que havia adquirido. E Rayleigh, alegremente, lhe informou que era uma magia de fogo elementar de 6º nível. Kent exclamou surpreso ao perceber que levou mais de um ano para melhorar sua habilidade a tal nível. Kent pediu para Riley mostrar sua mágica. Deu certo! Isso elevou a sua temperatura e agora devia parecer que estava à beira da morte. Será que o deixarão ficar sozinho nessa mesma noite? Van trouxe a Brooke as víboras que lhe tinha pedido para ir buscar. Os pesquisadores presentes ficaram extremamente surpresos com a fera que apareceu. Afinal, era o Wandering Crusher, um golem de titânio de nível 30. No dia em que eram esperadas visitas importantes, todos se voltaram a levantar ao... Algo em tudo isso lembrou Riley de algo. Ele se lembrou de como criou uma masmorra. Queria colocar o chefe em um lugar aleatório, porque muitos aventureiros não saíam dos andares iniciantes. Se isso continuasse, eles nunca ficariam mais fortes.
Ele então ordenou que um triturador errante fosse colocado nos andares superiores. Então, os buscadores não teriam escolha a não ser treinar para derrotá-lo. Alguém sugeriu que eles diminuíssem a velocidade para que pudessem escapar, e assim evitariam riscos desnecessários às vidas dos aventureiros. E Rayleigh, o então Lorde Demônio, achou essa sugestão muito boa. Acontece que a ideia foi dele. De qualquer forma, o Lorde Demônio queria forçar as pessoas a se desenvolverem. Mas agora, não havia escolha. Os Seekers, percebendo o quão rápido a situação estava saindo do controle, sugeriram que Kent distraísse o monstro para dar-lhes tempo de se preparar. E sem hesitar, ele concordou, pronto para ficar entre a ameaça e seus companheiros para protegê-los a qualquer custo. A saída da masmorra ficava logo atrás de um poderoso golem, que, estando no caminho, bloqueava qualquer possibilidade de saída dos recém-chegados, criando um obstáculo intransponível e deixando pouco tempo para a equipe tomar uma decisão. Kent ordenou que todos se preparassem, e, embora não esperasse encontrar o chefe ali, isso não mudou nada. Eles precisavam se concentrar na defesa e escolher o momento certo para atacar, para que pudessem ganhar algum tempo. Entretanto, Riley pediu que eles não se envolvessem em batalha e disse que ele derrotaria o monstro sozinho. Kent disse que Red Fang não era para ele. Até mesmo um buscador experiente teria dificuldade em lidar com um triturador errante. Mas Riley disse com um sorriso que tudo ficaria bem. Ele só queria tentar algo. Golem e Riley Cooper ficaram de frente um para o outro, prontos para lutar até a morte. Riley usou a habilidade Flecha de Fogo. Durante todo o caminho gritou e resmungou com raiva, sem compreender quem tinha tido a ideia de entregar a caixa a Renoco. E mais importante, por que agora? Kent, avaliando a situação, sabia muito bem que a magia básica, a Flecha de Fogo, era fraca demais para ter qualquer efeito naquele monstro poderoso. E Rayleigh precisava encontrar uma maneira de usar um feitiço mais poderoso se quisesse vencer. Riley sabia muito bem que dessa forma o chefe não sofreria nenhum dano. Mas havia um pequeno detalhe. Se o mago não tiver força suficiente, será necessário simplesmente reescrever o feitiço para que ele se torne mais poderoso. A magia era originalmente aprendida por meio de fórmulas mágicas de grimórios. Ninguém disse que ela não poderia ser fortalecida, e Rayleigh fez isso direcionando a chama fortalecida em seu inimigo. Se o feitiço estivesse contido em poder mágico mais denso, o poder e o raio de explosão aumentariam muito. Tal magia exigiria controle total ou explodiria em sua mão. Mas Rayleigh sabia que tinha habilidade suficiente para segurá-la com estabilidade. Com tal sistema, ele poderia se tornar um Lorde Demônio novamente. Levou um blusão grande e outra víbora para si. Afinal, estas coisas eram simplesmente incríveis. Kent alertou Riley sobre o perigo, e ele pensou que seu poder mágico ainda não era suficiente. O diretor veio à porta pelo outro lado e começou a praguejar, sem sequer saber para quem. Tinham tanto que fazer e estava alguém lá fora a desfrutar com uma víbora? Riley pediu desculpas ao seu chefe pela espera. Desta vez, o golpe mágico foi de poder monstruoso. Uma transformação mágica ocorreu, e naquele momento o golem foi atingido por uma poderosa lança de fogo do inferno que, rolando para fora da mão de Riley Cooper, mergulhou rapidamente em seu corpo enorme, deixando para trás rastros de fogo ardente e destruição. A luz incrivelmente brilhante da explosão cegou todos os presentes na masmorra. O chefe sofreu um dano enorme. A flecha o atingiu bem no estômago. O golem, tendo recebido um golpe poderoso da lança de fogo do inferno, desabou com um rugido, transformando-se em uma pilha de escombros e poeira. Seu corpo enorme rachou e as partes de pedra caíram no chão com um rugido, criando uma nuvem de poeira, absorvendo instantaneamente a luz. Parecia incrível. Um novato derrotou um triturador errante. Alguns aventureiros até pensaram que outra pessoa usou magia, e Rayleigh acabou de acabar com um chefe quase morto, de onde ele tirou uma magia tão forte. Kent mal podia acreditar que eles tinham vencido e agradeceu a Riley pelo trabalho bem feito. O jovem pensou que, com seu nível atual, ele não seria capaz de usar a lança de fogo do inferno, porque o recuo também o faria cair no chão. E embora o risco valesse a pena, ele deveria ter sido mais cuidadoso. Aqui estavam distraídos. Alguém apareceu atrás da porta novamente. O Lorde Demônio era o mais forte daquele mundo, mas por que ele morreu então? Por que ele renasceu neste mundo e por que as masmorras começaram a aparecer? Além disso, não havia um sistema de status no outro mundo. Ele ainda tinha muitas perguntas, mas agora uma coisa estava clara para ele. Ele precisava conquistar as masmorras e se tornar o buscador mais forte do mundo. Esse era seu objetivo. Com o poder de um Lorde Demônio, ele não terá problemas para conquistar masmorras.
Enquanto isso, Enoch corria em direção à saída num carro roubado. Seus objetivos e sonhos pareciam totalmente alcançáveis para Riley Cooper. Ele obedeceu sem questionar, fez tudo para o manter vivo. Ele pretendia praticar a caça de monstros, e dessa vez eram kobolds de nível 20. Rayleigh estava no nível 18, e a habilidade mágica e elementar flecha de fogo não era muito eficaz contra esses monstros. Os kobolds, reunidos em um grande grupo, começaram a avançar, atacando em grande número. Seus corpos pequenos, mas rápidos, preenchendo o campo de batalha, e eles avançaram contra Riley com um uivo furioso, esperando vencer por números e caos. Rayleigh não queria usar magia avançada porque queria guardá-la para a luta contra o chefe, mas com magia básica, os monstros eram difíceis de derrotar. A bala atravessou, estilhaçou a parede de vidro e salpicou sangue na cabine. A habilidade foi transformada em uma chama ardente que destruiu facilmente os kobolds. Com a ajuda da habilidade de transformação, Rayleigh podia se adaptar a qualquer situação, e tal poder lhe permitia imbuir até mesmo a magia básica com o poder da magia avançada. Pensando no futuro, Riley percebeu que não conseguiria se desenvolver adequadamente na masmorra iniciante. Ele precisava ganhar acesso às masmorras mais difíceis o mais rápido possível. Então, para entrar nas masmorras de nível intermediário, ele precisa remover o chefe da masmorra iniciante. O chefe na masmorra, para iniciantes, estava por volta do nível 30, enquanto o de Rayleigh estava no nível 18. E embora a diferença de nível fosse óbvia, ele poderia derrotá-lo facilmente com magia avançada. Ele também descobriu que alguns aventureiros haviam limpado a masmorra em menos de um ano. No dia seguinte, Riley Cooper se viu de volta ao calabouço dos novatos, parado na porta da sala do chefe, onde um silêncio tenso pairava no ar, como se todas as forças do calabouço estivessem se reunindo para a batalha final decisiva. E ele estivesse pronto para enfrentar o que quer que estivesse esperando atrás daquela porta. Ele notou que não havia ninguém na sala, o que era demonstrado pela cor azul da pedra na porta. E isso era bom, porque ele não queria esperar o chefe reaparecer por 12 horas inteiras. Riley já havia estendido a mão, prestes a abrir a porta da sala do chefe, quando de repente ouviu um movimento estranho atrás dele, acompanhado por um farfalhar silencioso, fazendo-o se virar bruscamente, pronto para enfrentar qualquer surpresa. Havia 3 buscadores, e Riley perguntou se eles pretendiam ir até o chefe. Eles responderam afirmativamente, por sua vez fazendo a mesma pergunta ao jovem. Então Riley Cooper se apresentou dando seu nome completo. O líder do grupo se chamava Aven Young. Ele era um espadachim de nível 31. O nome do segundo membro do grupo era Heath Samper. Ele era um tanque de nível 31. O homem que disparou o tiro sorriu presunçosamente. Riley perguntou a Sharon se ela e o líder do grupo, Avin Jung, eram parentes. E a garota disse que ele era seu primo, que a convidou para a masmorra para ajudar a derrotar o chefe. Avon disse com pesar que sentia muito por não terem conseguido lutar contra o chefe primeiro e sugeriu que sua equipe voltasse amanhã. No entanto, Riley sugeriu que eles derrotassem o chefe juntos agora. Avon lembrou que os pontos de experiência seriam distribuídos entre todos os membros do grupo, ao que Riley respondeu que não se importava. Houve uma chamada no telefone interno. A administração estava a lembrar-nos que faltavam 2 horas para pagar. Avon direcionou sua magia para a pedra e a porta da sala do chefe se abriu. De qualquer forma, devia ter me arranjado antes de sair. Primeiro, Enoch cortou os cabelos que estavam espalhados em todas as direções. Não era mentira, em sua vida passada, ele lidou sozinho com exércitos inteiros de monstros. O grupo do herói era capaz de muitas coisas, mas ele não esperava que ele próprio teria a chance de ser um membro do grupo de pesquisa. Riley Cooper ficou tomado pela emoção, e Sharon disse que os 3 eram amigos desde a infância. Tinham se tornado exploradores apenas 6 meses atrás, e tinham decidido recentemente que era hora de deixar a masmorra dos novatos. Riley respondeu que era incrível, e que em apenas 6 meses ele decidiria ir até o chefe. No portão, 2 pessoas estavam a espancar um homem. O fato de ele querer lutar contra o chefe sozinho significava que ele já tinha muita experiência, mas Riley respondeu que sua experiência era de 2 dias. Diante dos olhares surpresos de seus novos companheiros, o jovem repetiu que apenas 2 dias haviam se passado desde seu registro. Os pesquisadores perceberam com surpresa e decepção que Riley era um recém-chegado. Evan Jung decidiu que Riley estava brincando e pediu que ele mostrasse o mapa do explorador, o que ele fez. Todos puderam confirmar imediatamente que não havia erro algum e que Riley Cooper havia se juntado à guilda apenas 2 dias antes. O líder do grupo não conseguia imaginar que esse cara chegaria ao chefe em apenas 2 dias. E Heath relatou que artefatos especiais apareceram na guilda, que são feitos de restos de monstros,
que são usados pelos novatos para seus próprios propósitos. Avan Jung disse a Riley que usar artefatos era muito estúpido. Sharon acrescentou que não é sensato lutar contra um chefe de masmorra no seu segundo dia na guilda. Chegou ao lugar que lhe foi aconselhado a ir. Mudou de roupa e até usou magia para mudar o seu rosto. Não podia revelar a sua identidade tão facilmente. Sharon, olhando para Riley com uma expressão preocupada, de repente se virou para ele e, sem esconder sua ansiedade, disse que teve uma estranha premonição, como se algo importante e perigoso estivesse prestes a acontecer, e ela não podia ignorar esse sentimento. Todo o grupo se aproximou de outra porta, e Avan pediu para Sharon abri-la. Entretanto, o sistema relatou que a verificação das condições da missão revelou que o número de participantes no grupo foi excedido, e, portanto, um chefe adicional, Flame Lion, seria invocado. Esta notícia não agradou nenhum dos três aventureiros. Todos eles, incluindo Riley Cooper, ficaram paralisados de expectativa. Finalmente, com um rugido e um rugido, o leão de chamas apareceu diante deles, sua enorme figura de fogo enchendo o espaço com calor, e as chamas engolfando seu corpo irradiavam brilho, fazendo com que a escuridão ao redor recuasse e desaparecesse diante de seu poder. Heath Sampers clamou que não havia nenhuma informação sobre tal coisa em lugar nenhum. Riley Cooper também ouviu falar dele pela primeira vez, e pensou que esse chefe foi criado pelo sistema. E nessa época, Avan Jung pediu para Sharon avaliar esse monstro. A garota olhou para o leão de fogo com concentração e declarou que era um monstro de fogo de nível 40. Deveria capturar um zelador que escapou após tentar roubar o equipamento de segurança de... Ele lembrou que a mensagem dizia algo sobre o número de participantes. E então Riley Cooper se lembrou de algo de sua vida passada. Quando as pessoas que completaram a masmorra para iniciantes começaram a aparecer, elas começaram a espalhar informações sobre como completar a masmorra mais facilmente. Ficou claro para todos que se escapassem do destruidor errante, as pessoas estariam seguras, e nesse ritmo, os verdadeiros heróis nunca apareceriam. E então Riley Cooper decidiu fortalecer a sala do chefe, adicionando uma condição. Ele sugeriu adicionar outro chefe à masmorra com mais de 100 aventureiros. Então, o Overlord foi informado de que essa não era a melhor opção, porque a taxa de mortalidade entre os pesquisadores dispararia, e Riley cancelou as alterações. Mas, em vez disso, ele simplesmente aumentou o limite máximo para participantes. E então pensei em uma nova ideia. Ele acidentalmente ativou o feitiço, mas já havia colocado um número grande o suficiente de participantes e esperava que o chefe adicional não aparecesse. Naquela época, o chefe realmente não apareceu. Riley nunca pensou que neste mundo essa condição seria ativada. Comparado a outros mundos, há muito mais pesquisadores na Terra. Aparentemente havia o suficiente deles para as condições de ativação. Riley Cooper não esperava ver com seus próprios olhos como esse feitiço funciona. Ele queria compartilhar esse sentimento com os rapazes o mais rápido possível. Enquanto isso, o leão de chamas, cuspindo fogo e rugindo, começou a se mover em direção aos exploradores, seus passos sacudindo o chão e as chamas girando em torno de seu corpo, deixando para trás rastros de calor latente, levando-os para mais perto do perigo iminente. O jogador ultrapassou a barreira. Pelo menos por um curto período, mas precisava de resistir, mesmo que um míssil antitanque voasse na sua direção. O atirador precisava de ser encontrado, e a onda de buscas espalhou-se em diferentes direções. Riley Cooper queria esclarecer o mal-entendido imediatamente, porque eles não sabiam sobre suas reais habilidades. Mas então ele se lembrou de que adicionou esse chefe para ajudar as pessoas a se tornarem mais fortes, e se ele intervir agora, outros não terão essa oportunidade. É melhor apenas assistir de lado por enquanto. Riley Cooper queria saber o que o grupo faria ao lutar contra um monstro superior a eles. Abel e Heath, sincronizando suas ações, atacaram o leão de chamas de dois lados opostos, seus golpes voando com precisão e rapidez, tentando romper a defesa do elemento fogo, enquanto as chamas que saíam de seu corpo ameaçavam engoli-los completamente. Entretanto, o monstro reagiu muito rápido e atacou com chamas. Riley pensou que seria difícil para dois guerreiros lidar com o monstro, mas também havia um mago no grupo. Sharon atacou o leão de fogo com magia de bola de água, mas ele evaporou na poderosa chama do monstro. Usar magia de água foi uma boa jogada, no entanto, para romper as chamas do leão, seria necessária pelo menos magia de nível médio. Avan e Heath atacaram desesperadamente o chefe novamente, mas parecia que todos os esforços dos guerreiros do grupo foram em vão. Este monstro tinha a capacidade de usar magia. Seu tornado de fogo feriu os jovens que estavam próximos, e Sharon correu até eles para curá-los. Parecia que o chefe estava pronto para atacar a garota,
Aí foi recebido por um barman que o aconselhou a não assustar os clientes. Ao abrir o corpo, o homem disse que da próxima vez deveria entrar pela porta das Sharon já estava preparada para a morte quando uma lança de fogo do inferno atingiu o corpo do chefe. Riley Cooper usou magia para salvar Sharon da morte certa. Como ele pensava, o monstro tinha resistência ao fogo, dissipava a magia de nível mestre em um instante e, além disso, não lhe dava mais tempo para se preparar. Parecia que as coisas não estavam indo muito bem porque a diferença de nível era muito óbvia, mas era interessante. Riley Cooper estava se perguntando como ele lidaria com esse chefe sério agora. Riley disse a Sharon para cuidar dos feridos enquanto ele lidava com um monstro. A garota seguiu a ordem de Cooper, e Riley ficou sozinho com o leão de fogo. Ele levantou a mão e disse ao monstro que seu oponente estava na sua frente. O leão feroz abriu sua boca terrível e avançou furiosamente contra o jovem. Sharon, enquanto ajudava seu irmão ferido, percebeu que Riley estava desviando facilmente dos ataques do chefe. E Riley Cooper pensou que era bom poder desviar. Mas como atacar essa fera? Ele tem uma forte resistência ao fogo, e a magia de Sharon certamente funcionou. Mas é muito fraca, e ele provavelmente deveria tentar o combate corpo a corpo, ativando a transformação e usando a chama da destruição. Ele transformou a habilidade em Flame Shroud. Riley Cooper cobriu suas mãos com chamas mágicas e criou uma espécie de barreira. Tal magia podia ser usada tanto no ataque quanto na defesa. Distribuindo energia mágica, era possível fortalecer todo o corpo. Tudo estava finalmente pronto para o ataque e Riley começou. Sua velocidade e força eram surpreendentes. De repente, alguém gritou para o jovem. Já tinha decidido desistir. O monstro teve que mudar de tática e manter distância usando magia. Mas Riley Cooper não o deixou escapar e diminuiu a distância constantemente. O Flame Lion sofreu sérios danos. O monstro tentou desesperadamente virar a situação a seu favor e avançou em direção a Riley em um ataque desesperado. Este leão revelou-se mais resistente do que o jovem esperava, mas então ele viu que o chefe não o estava mais atacando. Riley percebeu que, se isso continuasse, a luta nunca terminaria. Ele precisava inventar uma nova maneira de atacar. Mas ele não tinha outras habilidades além de magia de fogo. De repente, um pensamento interessante surgiu em sua cabeça. Ele olhou para Sharon Jung e tomou uma decisão. Como ele poderia esquecer que agora não estava sozinho ali, mas fazia parte de um grupo? Agora Riley tinha certeza de que a vitória continuaria sendo deles. Ele se virou para Sharon e disse que precisava de sua força e ajuda. A menina ficou muito surpresa e feliz ao mesmo tempo. Ela poderia ser de alguma utilidade nessa situação difícil. Riley Cooper pediu para Sharon usar a magia de água. A menina perguntou se tudo isso era necessário para enfraquecer a defesa do chefe. Entregou uma cebola que ajudou com a insônia. E claro, com a... Sharon Jung decidiu que precisava acreditar em Riley e retornou aos trabalhos mágicos. O que está um mágico destes a fazer num mercado simples? Interrompendo os pensamentos febris de Renok, a rapariga entregou-lhe o pacote. Riley Cooper se aproximou do monstro e pediu para Sharon não se distrair, mas continuar preparando o feitiço. Depois disso, no hotel, Renok dedicou muito tempo aos estudos de magia. Riley pediu para Sharon se acalmar e, em troca, concentrou a energia do fogo na palma da mão. Por fim, a garota disse que havia preparado o feitiço e estava esperando novas instruções de Riley. O jovem abraçou a garota, que disse que aquele não era o momento para fazer aquilo, e ordenou que ela concentrasse sua magia no feitiço dele. Embora preferisse caçar, era mais fácil ganhar grandes somas de dinheiro ao completar tarefas para empresas. Tudo estava pronto e Riley usou o feitiço de transformação na magia de Sharon. Normalmente isso é simplesmente impossível, no entanto. Se as habilidades do conjurador forem altas o suficiente, então é possível, embora exija muito mais esforço do que o normal. Naquele momento, Riley Cooper foi capaz de desenvolver a magia de um nível básico para um nível magistral. Magia avançada não será suficiente aqui, e sem magia mais alta, a defesa do monstro não poderá ser quebrada. Riley e Sharon ficaram abraçados, como se fossem um só. Magia de água avançada, canhão de água, e magia de fogo avançada, tornado de fogo, eram essencialmente incompatíveis. Mas, se algumas coisas fossem corrigidas, seria possível cruzar esses elementos. Quando dois elementos opostos são combinados, a magia geralmente não funciona. Jenny apresentou-o como Dylan, um mercenário conhecido pela sua disponibilidade para trabalhar por pequenas quantidades. Finalmente, o feitiço da chama azul foi transformado. A chama azul literalmente apagou o leão de chamas deste mundo. Tudo o que restou dele foi fumaça. O chefe adicional Flame Lion foi derrotado. Foi uma sensação incrível para Riley. Só agora ele entendia como era fazer parte de uma equipe. Sharon disse modestamente que não fez quase nada. E Evan Jung afirmou que Riley Cooper derrotou o chefe sozinho. O local para onde iam não estava cheio,
mas havia muitas lanternas e câmaras. É difícil acreditar que algo assim exista. Evan Young curvou-se e agradeceu a Riley por salvá-lo. Riley pediu que ele não se preocupasse, pois eles estavam no mesmo grupo, e os camaradas deveriam sempre ajudar uns aos outros. O líder da equipe disse que eles não fizeram nada na batalha, e apenas Sharon ajudou um pouco com magia. Mas agora eles podem receber a recompensa colocando a mão em um cristal especial. Todos delegaram unanimemente essa ação. Então, a Riley Cooper. A recompensa era uma pedra de teletransporte, que era distribuída após completar a masmorra para iniciantes e permitia o teletransporte entre áreas registradas. Agora todos os membros da equipe podiam ir para outras masmorras e todos eles finalmente se tornavam exploradores de nível médio. Como o chefe extra foi destruído, eles receberam uma recompensa especial na forma de um livro. Era um livro de magia com uma habilidade elementar de magia de fogo de nível 5. Dylan deveria distrair os guardas enquanto o mago entrava. Riley perguntou à garota como que ela sabia que era um livro valioso sem nem mesmo abri-lo. E Sharon respondeu que tinha habilidade para a avaliação. Entretanto, este parceiro aparentemente ingênuo e tolo matou o primeiro guarda antes que alguém se apercebesse da sua aproximação. Riley Cooper lembrou-lhe que ele era pesquisador havia apenas 2 dias, e Sharon percebeu que não entendia mais nada. Depois olhou em redor da esquina e matou o terceiro guarda com um rádio. Estavam a trabalhar ruidosamente, mas era evidente que pelo menos a segurança poderia ter sido deixada com ele. Jenny tinha certamente um talento especial para ler as pessoas. Avan Jung disse que, mesmo que não precisasse, poderia vendê-lo por um preço muito bom. Riley pegou uma pedra mágica do chão e lembrou-se de que exatamente a mesma havia caído do Destruidor Errante. Ele pediu o livro em troca para levar esta pedra e todos concordaram. Depois disso, o líder do grupo anunciou que a expedição de hoje ao calabouço havia terminado e agora eles poderiam descansar. Sharon agradeceu a Riley pelo presente e sugeriu que eles caçassem juntos novamente algum dia. Ela apertou o livro contra o peito e disse baixinho o nome do menino. Avon sugeriu que Sharon havia se apaixonado por Riley, o que deixou a garota muito envergonhada. Atrás da porta ouviam-se os gritos dos guardas a serem mortos. O Dylan parecia estar a fazer um excelente trabalho. Para entrar em uma masmorra de nível intermediário, você precisa ir para a zona de transição, para a masmorra para iniciantes, para a sala de teletransporte. No pátio, os guardas estavam a ceder ativamente às suas posições. Quando os novatos recebem a pedra pela primeira vez, há apenas um lugar disponível nas masmorras intermediárias. Mas, no começo, o explorador é teletransportado para um lugar aleatório na masmorra. Riley Cooper pensou em apenas verificar essas masmorras e aumentar seu nível. O lugar para onde Rayleigh se teletransportou era terrivelmente frio, e aparentemente essa masmorra se chamava Eltor. Pouco se sabia sobre ela, porque as condições eram extremamente adversas e a recompensa por sua conclusão era desconhecida. Riley Cooper pensou em comprar mais livros sobre magia de fogo, mas parecia que não havia nada para capturar naquela masmorra. Como um raio vermelho, o mercenário passou por cada um dos guardas, matando-os um a um. Acontece que ele podia se teletransportar para qualquer masmorra de nível médio. Mas Riley primeiro precisava pensar sobre o porquê de estar em uma masmorra de alto nível que ainda estava além de suas capacidades. Riley Cooper se perguntou com irritação por que ele não conseguia fazer tudo certo em sua vida passada. O jovem decidiu retornar primeiro à masmorra dos iniciantes. Na guilda dos buscadores, Riley descobriu que seu nível havia subido para 28 e sua habilidade de magia de fogo havia subido para o nível 2. Havia muitas pessoas na guilda dos buscadores cuidando de seus negócios, algo que Riley nunca tinha visto antes. Ele se aproximou do balcão e disse à garota que estava atrás dele que queria comprar uma pedra de teletransporte para uma masmorra de nível médio. E ela pediu ao jovem que lhe mostrasse o mapa da guilda. Riley Cooper atendeu ao pedido da garota. Ela olhou para ela e se desculpou, dizendo que tais pedras só poderiam ser dadas a exploradores iniciantes. E Riley disse que ele havia se tornado um buscador recentemente. Combinou feitiços simples para que a faísca só se acendesse passado um certo tempo. Senna pediu desculpas a Riley Cooper e afirmou que não poderia lhe vender a pedra de teletransporte. Riley lembrou a ela que ele, no entanto, havia derrotado o chefe da masmorra para iniciantes. A garota exclamou incrédula. Como ele poderia derrotar o chefe da masmorra se ele se tornou um aventureiro há apenas 3 dias? Este é um novo recorde japonês. Até mesmo o Sr. Ozzy conseguiu algo assim em apenas 1 mês e ele fez isso em apenas 3 dias. E tenha cuidado nas corredeiras. Ele vai lidar com isso. Ele vai lidar com isso. Alguém disse que esse cara aparentemente removeu o chefe da masmorra em apenas 3 dias.
Mas isso deve ter sido uma brincadeira. O grupo dele provavelmente só conseguiu passar por isso. O que viu na esquina estava para lá da imaginação. Dylan e um crocodilo com uma capa de chuva, de pé, sobre duas pernas. Aqueles ao seu redor o reconheceram como um aventureiro de nível C apelidado de Rookie Eater, que constantemente causa problemas para jovens aventureiros. Ele caminhou até Riley e perguntou se ele queria lhe dizer que já estava no nível 60. O jovem percebeu que, com uma classificação C, ele já era considerado um buscador de alto nível. O crocodilo prometeu matar Dylan rapidamente, mas apenas por respeito a Andreas. Ozzy pretende verificar pessoalmente se ele realmente derrotou o chefe da masmorra. Ele também afirmou que, ao mesmo tempo, estava fazendo um favor à guilda, porque na batalha todos veriam do que esse cara era capaz. E puxou de uma lança que de alguma forma cabia ali. Agora o inimigo não se vai rir. Riley Cooper sorriu e disse que lhe daria uma boa lição. Depois disso, eles entraram na arena de treinamento da Guilda dos Buscadores para um duelo. Espectadores curiosos sentaram-se nas arquibancadas para assistir à batalha entre o novato e o famoso apanhador Ozzy. Muitos acharam que o rapaz não teve sorte e perguntaram se já tinham chamado um curandeiro. Ozzy olhou para o jovem com um olhar predatório e disse que o espancaria até a morte e que imploraria por misericórdia. E Riley respondeu que Ozzy estava falando demais. Senna perguntou aos lutadores se eles estavam prontos para a luta. Depois disso, ela começou a batalha entre eles, e Ozzy usou a habilidade mágica de fortalecer o corpo. Foi um feitiço muito bom, mas copiá-lo não foi problema para Riley Cooper. O Dylan tentou atacar por trás. Os espectadores nas arquibancadas assistiam perplexos enquanto o jovem desviava facilmente dos ataques de Ozzy. E era difícil acreditar que esse cara tinha se registrado apenas 3 dias atrás. Foi o relâmpago criado por Renok que se condensou do ar. O jovem ficou surpreso ao perceber que esse ataque não causou nenhum dano. Aparentemente era devido à diferença de níveis, e, além disso, Ozzy segurava sua mão com força. Saltou, planeando atingir o monstro imobilizado com as duas mãos ao mesmo tempo. Não teve em conta uma coisa. O seu adversário era um crocodilo com uma cauda forte. Ozzy percebeu que o novato havia lido os fluxos mágicos e desviado do feitiço. Era uma boa habilidade. E Riley perguntou a ele se, mesmo sabendo disso, ele ainda queria continuar. Ozzy disse que não vai descansar até destruí-lo completamente. Riley Cooper então decidiu se divertir. Ozzy perguntou a Riley se ele ainda estava se divertindo. Aí rolou de cabeça para baixo no chão e ficou em silêncio. Enquanto isso, Renok pensava febrilmente no que fazer. O seu raio pode derreter aço, mas o crocodilo não se importa. Dylan esperava-o no pátio de braços e pernas abertos. Estava vivo, mas claramente não se podia levantar e correr naquele momento. Como posso retirá-lo? Desta vez ele se mostrou muito mais poderoso. Aparentemente, Ozzy decidiu acabar com ele com um feitiço. Em seus olhos, Riley leu um desejo por sua morte. Mas parecia-lhe que havia chegado o momento exato em que deveria contra-atacar. Ele usou ativação múltipla. Os espectadores nas arquibancadas ficaram surpresos ao ver que esse novato era capaz de combinar vários feitiços. A única questão era: ele conseguiria derrotar Ozzy com magia? Várias bolas de fogo voaram em direção a Ozzy ao mesmo tempo. Ele estava confiante de que a magia básica, de iniciante, dificilmente o machucaria. Mas uma explosão ensurdecedora interrompeu seus pensamentos. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido. E essa magia aumentou o número de feitiços sendo ativados. Originalmente, essa magia era usada para lançar fogos de artifício, mas neste mundo ela pode ser usada como granadas de efeito moral. Dylan abanou a cabeça em sinal de desaprovação. Ele sabe que esta coisa tem efeitos secundários, certo? Graças a Ozzy, toda a arena estava cheia de energia mágica. Riley Cooper compartilhava o mesmo atributo de fogo com ele, e, por meio de uma simples manipulação mágica, Riley foi capaz de usar sua magia contra ele, copiando-a e usando uma chuva de chamas aprimorada. A figura de Ozzy desapareceu no fluxo de fogo. Depois que a fumaça se dissipou, todos viram Ozzy caído imóvel na arena, de bruços. Parecia incrível, mas o novato derrotou Ozzy. Alguns, no entanto, acreditavam que Ozzy superestimava seus poderes e não conseguia lidar com a magia, e por isso ela explodiu em suas mãos. Talvez o recém-chegado tenha tido apenas sorte, mas o fato permaneceu. Riley Cooper achou que era bom que todos achassem que o erro era dele. Senna declarou Riley Cooper o vencedor da luta. Muitos líderes de grupo imediatamente começaram a considerar Riley como um membro de suas equipes. Riley Cooper se aproximou do balcão da Guilda dos Exploradores novamente e disse a Senna que ainda precisava da pedra de teletransporte.
A garota respondeu que não haveria problemas agora e deu ao jovem um catálogo de masmorras, para as quais seria possível teletransportar-se usando a nova pedra. Então Riley percebeu que a pedra valia 1 milhão, e ele não tinha esse dinheiro. Ele nunca pensou no preço. Riley Cooper era um estudante comum, então de onde ele tiraria tanto dinheiro? Aqui o jovem notou um livro sobre o primeiro nível de magia básica de fogo no balcão. Croken pairava sobre o insignificante mago. Este pequenote ousou mesmo usar magia elétrica contra ele. Riley perguntou à garota quanto custaria um livro de nível S, e Senna respondeu que tais livros aparecem extremamente raramente e custam aproximadamente mais de 4 milhões de ienes. Então Riley se lembrou do conselho de Aven na masmorra. Ele pensou com irritação que deveria ter ouvido seu conselho naquele momento. Tudo o que Riley tinha eram as pedras mágicas do Destruidor Errante e o Leão de Fogo, mas o dinheiro da venda deles ainda não era suficiente para a pedra de teletransporte. Fios roxos envolviam Croken por todos os lados. Riley Cooper foi movido para a masmorra de nível médio Eltor. Ele pensou que os exploradores tinham vasculhado o calabouço de cima a baixo, mas parecia que este lugar nunca havia sido encontrado. Riley Cooper usou magia de vibração de fogo para derreter o gelo. Croken continuou a provocá-lo, pelo que uma das cordas foi puxada sobre a sua boca de crocodilo estendida. Estava muito frio ali e era improvável que alguém conseguisse suportar por mais de 10 minutos. Riley usou magia e se protegeu com uma proteção contra fogo para não congelar. O crocodilo rosnou e abriu a boca, quebrando novamente o feitiço. Os monstros avançaram contra ele, mas era tolice atacar alguém cujo corpo estava envolto em chamas, embora Riley prestasse homenagem à coragem deles. Croken já não tinha vontade de rir. Agora estava pronto para destruir o mágico. Riley Cooper chegou à sala do chefe. Luz branca estava concentrada nas mãos do mágico. Riley estava no nível 30 e tinha a habilidade Magia de Fogo avançada. Mas quando foi fácil para ele? O chefe da masmorra parecia assustador. Riley usou magia de fogo, ignição. Ele sabia que esse dragão tinha um hálito congelante. Graças à ignição, Riley poderia neutralizar esse hálito, mas o consumo de magia aumentaria significativamente. O dragão ergueu-se em toda a sua altura, e Riley pediu que ele não se esforçasse, porque ele terminaria a batalha em um instante. O dragão usou sopro de gelo. Levantou-se e aconselhou-os a fugir imediatamente, porque isso não manteria Croken longe por muito tempo. De facto, o gelo já começou a rachar. Entretanto, Riley não tinha a intenção de deixá-lo ir e atacou com velocidade e força terríveis. Mas isso não foi tudo. Riley rapidamente encurtou a distância e desferiu um golpe decisivo no dragão com uma flecha de fogo. O corpo do dragão voou alto no ar, era hora de acabar com ele. Riley Cooper reuniu toda a sua energia num punho e se preparou para desferir um golpe decisivo. Ele percebeu que o monstro estava concentrando seu poder mágico, pretendendo fazer as pazes com ele pela força. A lança transformada de fogo do inferno avançou em direção ao chefe de gelo. Seu corpo carbonizado caiu no chão. O sistema confirmou a destruição do chefe dragão de gelo e estava pronto para emitir a recompensa. Foi pedido a Riley Cooper que escolhesse um dos 3 prêmios, e o jovem pensou por um momento. Todos pareciam muito atraentes. No entanto, ele veio originalmente por causa do livro de magia. Não só sobreviveu, como também apanhou o inseto com a pálpebra. Isso foi ótimo, porque agora ele podia combinar os 2 elementos. Tendo adquirido a habilidade de gelo, Riley Cooper agora podia criar artefatos. Tudo o que era necessário era quebrar as pedras em pedaços menores e depois transformá-los em uma lança de fogo do inferno. Durante a transformação, o feitiço é preenchido com poder mágico concentrado e deve ser contido dentro do círculo. Portanto, Riley ativou a magia de gelo zero absoluto e congelou a fórmula mágica. Com isso, ele agora pode parar a magia do inimigo. Agora que a magia do fogo do inferno não estava mais ativada e o primeiro passo estava completo, Riley passou para a pedra do leão de fogo. Ele transformou a magia da unificação da matéria. A pedra mudou de cor e explodiu em chamas brilhantes. Agora, esta pedra começou a conter a lança do fogo do inferno. E, devido ao atributo de fogo do leão flamejante, o feitiço combinou perfeitamente com a pedra. Mas, se você adicionar outra pedra, há uma grande probabilidade de que ela se quebre. Riley Cooper decidiu que se ele infundisse um pouco de magia na pedra, ele poderia facilmente ativar o feitiço. Ele não notou nenhum artefato de ataque à venda na guilda. Riley tinha certeza de que se vendesse a pedra, um comprador seria encontrado muito rapidamente. Não permitiu que ele atacasse, atirando o inimigo para longe dela alguns metros. Além disso, Evelyn acusou Croken de fazer explodir a fábrica. Pareceu genuinamente surpreendido e ofendido com. Além disso, magias de nível mais baixo podem ser adicionadas à pedra do leão flamejante.
Rayleigh fez pedras suficientes para agora comprá-las ou trocá-las por uma pedra de teletransporte. Claro, em teoria elas são perfeitas, mas é melhor verificar agora como funcionam, pois lhe ocorreu a ideia de voltar e pedir para alguém testar suas pedras. Riley retornou à masmorra. Dylan inclinou-se em sinal de gratidão e Enoch tentou compreender o quão forte aquela rapariga era. Riley Cooper pensou que deveria ficar quieto sobre encontrar este lugar. Ele não deveria tirar a oportunidade de explorar novos territórios dos outros, e a voz atrás da montanha de gelo sugeriu que ali, em locais escondidos, provavelmente havia monstros muito fortes. Riley espiou de sua emboscada e viu os exploradores se movendo cautelosamente em sua direção. A voz do orador lhe pareceu familiar e, olhando mais de perto, percebeu que seus velhos amigos haviam entrado na masmorra. Aven Jung perguntou surpreso como ele foi parar ali. Foi uma sorte que Wang mudasse de mana sempre que usava magia. Aven Jung ficou desapontado, mas habilmente escondeu isso, afirmando que, embora eles não fossem os primeiros, provavelmente ainda havia muitos tesouros ali. Riley tinha certeza de que encontrariam algo mais ali, mas seria melhor ir até o chefe amanhã. Faltavam 20 horas para sua ressurreição. O parceiro concordou facilmente em aceitar 10 milhões em vez de 25. O jovem mostrou-lhes os materiais que haviam caído do chefe local. Os amigos ficaram surpresos com o poderoso poder mágico desses artefatos. Não é claro se foi por falta de mana ou por causa da víbora, mas dormiu durante. Valeu a pena começar a comer normalmente e agora já podia comprar medicamentos melhores. No momento em que ele usou a magia dela, ela imediatamente aumentou em 3 níveis. Riley Cooper não conseguia descobrir qual era o problema, e Sharon sugeriu que ela havia roubado acidentalmente aqueles 3 níveis dele. Riley perguntou calmamente à garota se 3 níveis não poderiam ser restaurados em apenas meio-dia. Sharon respondeu que eles estavam subindo para o nível 30 há 6 meses. Riley Cooper esqueceu que os outros não estavam subindo de nível tão rápido e disse para Sharon não se preocupar. Então ele olhou atentamente para a garota e decidiu que ela era a candidata perfeita para testar suas pedras. E Riley pediu que ela o ajudasse com algo. Sharon ficou surpresa que Riley Cooper precisasse de sua ajuda novamente. Jenny aconselhou-o a tratar o encontro com Croken como um desastre natural. Teria sorte se escapasse com vida. Sharon exclamou que se ele não se importasse, ela concordaria com qualquer ajuda. Shaven perguntou a Riley, incrédulo, se ele realmente poderia criar um artefato mágico, já que para criar artefatos é preciso ter pelo menos Rank A, e Heath pediu que ele simplesmente aceitasse isso como algo natural. Aven Jung, de repente, percebeu que estava nevando, e Heath acrescentou surpreso, que nunca pensou que houvesse tempestades de neve nas masmorras. Se isso continuar, eles morrerão congelados antes de encontrar monstros aqui. Sharon olhou para longe, surpresa, e disse que estava em choque, pois havia encontrado um verdadeiro paraíso no meio de um deserto nevado. E Riley decidiu que ela já estava tendo alucinações por causa do frio. Ele invocou múltiplas ativações do véu de chamas. Ao ativar uma magia tão poderosa em 4 pessoas ao mesmo tempo, Riley surpreendeu seus amigos mais uma vez. E, além disso, eles agora se sentiam aquecidos. Sharon admitiu que a mágica de Riley Cooper é muito agradável. Tudo foi concluído muito rapidamente. Só faltou inserir uma foto e um nome. Assim que Sharon tocou a pedra, um monstro enorme apareceu na masmorra. Era um enorme golem de gelo de nível 50. Riley sugeriu que era um monstro fortalecido. Às vezes, eles eram dominados por poderes mágicos e se transformavam. A rapariga aconselhou-o a arranjar um emprego para que tivesse pelo menos uma fonte de rendimento oficial. A conta bancária de um cidadão não deve ser reposta do nada. E não tenha certeza se deve continuar a trabalhar para Jenny. Enoch não acreditava na simpatia dela. É mais seguro estar à distância. Ela disse que não tinha certeza se conseguiria fazer isso, mas talvez pudesse pelo menos machucar o monstro. De qualquer forma, ela confiava completamente em Riley Cooper. De repente, 3 caras mais ou menos da sua idade bloquearam seu caminho e pediram que ele... Houve uma explosão ensurdecedora. Sua força e poder surpreenderam Sharon, que nunca esperava tal efeito. Riley Cooper sorriu satisfeito e exclamou que a lança de fogo do inferno havia sido ativada. Evan não conseguia acreditar que eles tinham matado aquela criatura. E Heath acrescentou que ainda não conseguia acreditar que um novato tinha criado uma pedra dessas. Era uma verdadeira trapaça. Sharon observou que ela quase não havia usado nenhum poder mágico e acrescentou que a pedra em sua mão havia quebrado. Ela devia ser incapaz de suportar a carga. A menina pediu desculpas e Riley a tranquilizou, dizendo que ele mesmo pediu para ela experimentar a pedra. Ele decidiu que precisava criar uma pedra que pudesse ser usada várias vezes. Agora ele precisava de uma pedra de chefe mais forte. Sharon olhou surpresa para a tela do sistema. A surpresa dela
era compreensível, porque ela havia subido 5 níveis inteiros. E se você somar o incidente anterior, ela agora havia roubado 8 níveis de Riley Cooper. Riley lembrou que antes da batalha com o leão, Sharon disse que estava no nível 30. Agora ela está no nível 38. Não se lembra de ter permitido que ela enviasse alguém até ele. Heath e Avon perguntaram a Riley se eles poderiam usar essas pedras também. E o jovem respondeu afirmativamente. Então, o que procura o visitante no seu jardim? O poder do feitiço muda dependendo da quantidade de magia aplicada. É claro que é mais fraco que a pedra anterior, mas também é muito bom. Riley Cooper sorriu e sugeriu que os meninos caçassem até que seu nível alcançasse o de Sharon. Evan Jung não acreditava que conseguiriam subir de nível 8 unidades em um dia, mas Riley garantiu aos jovens que não seria tão difícil. O velho desenroscou o filtro e deixou cair um líquido azul na língua. Sharon cruzou as palmas das mãos na frente do corpo e agradeceu a Deus por permitir que ela subisse de nível em tão pouco tempo. Riley pensou que talvez pudesse ensinar magia de fogo a Sharon. Ela os ajudará a subir de nível. E então eles subirão de nível em um instante. Então todos passaram mais de 10 horas em um local escondido caçando monstros e subiram de nível em um dia. Como resultado de um treinamento duro, todo o grupo subiu 2 níveis e chegou ao nível 36. Riley Cooper começou a trabalhar duro com Sharon. E seu progresso deu esperança de que ela também seria capaz de usar a transformação mágica. Até Dylan conseguia diferenciar a eletricidade do gelo, não é? Ele então foi até a guilda dos exploradores. Riley colocou suas pedras no balcão em frente a Sane e a garota perguntou o que eram. O jovem disse que queria vender artefatos mágicos. Enquanto Senna examinava as pedras, Riley pensou que seria necessário 1 milhão de ienes para comprar uma pedra de teletransporte para masmorras médias, mas ele pensou que seria possível ganhar 2 milhões. Ray perguntou com um olhar entediado quando aquilo terminaria. Acontece que não havia um fim previsível à vista. Qualquer item na masmorra pode ser avaliado para descobrir informações, e eles podem usar essas informações para determinar o preço, mas suas pedras não podem ser avaliadas. Riley Cooper percebeu que os objetos que ele criou não poderiam ser avaliados. Senna perguntou ao jovem se ela realmente havia criado essas pedras. Ela disse que todos tinham visto suas habilidades durante o duelo, mas criar artefatos mágicos era muito difícil, então eles preferiram esconder os métodos de produção de artefatos mágicos. Senna aconselhou Riley Cooper a fazer o mesmo. Riley lamentou que Senna não pudesse avaliar seus artefatos, o que significaria que ele teria que ganhar dinheiro da maneira usual, e isso levaria muito tempo. Ele se ofereceu para mostrar como suas pedras funcionavam, e eles foram para a arena de treinamento da Guilda dos Exploradores. Depois o telefone tocou. Era Jenny a ligar, a perguntar se precisavam de um mago. Riley, por sua vez, deu seu nome e expressou sua gratidão a ela. Madeline olhou para as pedras e disse que usar todas elas seria perda de tempo e que eles poderiam usar uma como poder mágico máximo. Um boneco especial foi preparado e colocado no final da arena. Madeline disse que sabia que o próprio Riley havia criado o artefato e se perguntou se ele seria capaz de deixar ao menos um arranhão no bicho de pelúcia. Madeline começou seu trabalho mágico, pedindo às pessoas ao seu redor que se mudassem para um lugar seguro. Então, Van recebeu uma chamada de Jenny, a oferecer. O espantalho foi feito em pedaços e Madeline murmurou que tudo tinha dado certo. Pedras do tipo adaptável não são tão fortes quanto as elementais, mas mesmo assim, a lança foi capaz de quase destruir a efígie. Riley Cooper esperava que o preço de suas pedras fosse de pelo menos 50 mil ienes. Kyle falou sobre seu conflito com o caçador e como Kevin Gears, Yandere, nocauteou Charlie enquanto tentava resolver a luta. O funcionário fica indignado e não acredita em nenhuma palavra do que Kyle diz. O jovem perguntou alegremente se isso significava que ele poderia vendê-las, e a moça ofereceu um preço de 400 mil por pedra. Interpretando o silêncio de Riley Cooper como uma recusa, ela imediatamente ofereceu 500 mil, pois entendia que artefatos tão poderosos seriam muito procurados pelos recém-chegados. Riley rapidamente calculou sua renda mentalmente e concordou com a oferta de Senna. Madeline olhou tristemente para as pedras e lamentou que elas não tivessem aparecido antes. Riley Cooper finalmente conseguiu comprar uma pedra de teletransporte para Galleries, uma masmorra de nível médio, por 2 milhões de ienes. Ele decidiu adicioná-la à sua pedra. Outras pedras de teletransporte permitem que você registre um novo destino em outra masmorra na pedra de teletransporte do explorador. Agora era possível ir para a nova masmorra. Era uma masmorra de nível intermediário chamada Galleries. Comparado a outras masmorras, os monstros aqui são muito mais fortes, mas também dão muito mais experiência e uma chance maior de obter excelentes materiais mágicos, mas também havia muitos buscadores aqui. Era hora de começar, mas, primeiro,
Rayleigh olhou para suas estatísticas. Seu nível era 48 e ele tinha 3 habilidades: magia de fogo artificial de quarto nível, magia de gelo de segundo nível e avaliação. O jovem chegou à sala do chefe. A colher ainda estava pendurada no ar quando ele ouviu Charlie Hunter falando com ele. Há monstros especiais na masmorra, e se você coletar todas as pedras desses monstros, você poderá abrir a sala do chefe, o que ele já fez. Riley Cooper olhou ao redor da sala do chefe secreto com curiosidade. Era o laboratório do mestre da magia. Ele deve ser extremamente cuidadoso. Rayleigh imediatamente percebeu que era claramente mais forte do que todos os monstros daquela masmorra. Yandere ficou tenso e engoliu nervosamente o nó na garganta. O nível do mestre mágico era 60. Este grande mago dominava todos os tipos de magia. Especializava-se em pedras mágicas e usava habilmente os artefatos mágicos criados. A avaliação é a principal habilidade que os buscadores usam. No entanto, em outro mundo, mesmo o status não existia. É uma habilidade bastante útil. Com ela você pode facilmente descobrir informações sobre monstros e itens desconhecidos. E agora Riley entendeu por que todos os buscadores confiam nessa habilidade. Não foi à toa que ele a comprou. Riley Cooper realmente gostou de aprender sobre a magia deste mundo. Ele abriu os braços para os lados e se dirigiu ao monstro que havia se adiantado. Ele já estava realmente impaciente. Na frente dele estava um monstro Grey Fang de nível 40 e também o Falcão Louco do nível 35. A maioria dos monstros aqui estavam entre os níveis 30 e 40 e podiam ser usados por um mestre mágico. Rayleigh usou a magia Flame Burst para se livrar daqueles monstros. Mas enquanto ele lidava com eles, o mestre da magia preparava um feitiço poderoso. Isso não estava nos planos de Riley Cooper, e ele não podia permitir que o mestre da magia ativasse o feitiço. Ele usou o Zero Absoluto, que já havia testado ao criar seus artefatos mágicos, graças ao qual é possível impedir a ativação de qualquer magia. Além disso, Rayleigh copiou o feitiço do oponente. Uma chuva de fogo caiu sobre os monstros. A reação foi simplesmente incrível, mas era muito cedo para relaxar. Riley Cooper transformou o feitiço Destruição de Chamas. Desta vez, ele não conseguiu descobrir tudo, porque não esperava encontrar o passado. O chefe desta masmorra também foi derrotado, e o nível de Riley aumentou. O chefe deixou cair um anel. Usando a habilidade de avaliação, Riley Cooper determinou que este anel, chamado Poço da Fonte, serve como um armazenamento de poder mágico, usando a magia armazenada para reduzir a quantidade de magia consumida para lançar um feitiço. Agora não havia necessidade de pensar no suprimento de magia ao usar feitiços habilidosos. Com este anel, o consumo de magia será reduzido significativamente. E além disso, também há artefatos excelentes aqui. Todos eles precisam ser coletados. O calabouço de Galeries ainda guardava muitos segredos e mistérios, assim como monstros invictos e artefatos mágicos. Riley Cooper abriu a janela de informações e viu que seu nível havia aumentado para 51. O jovem decidiu que já tinha trabalhado bastante naquele dia, mas, de repente, ouviu algum movimento e vozes na esquina. Duas meninas estavam conversando. Uma delas dizia que elas não deveriam exagerar. Riley Cooper observou de um local escondido e viu que era um grupo de pesquisadores. Uma das garotas era Madeleine, que o ajudou a verificar as pedras na guilda. Ela tentou convencer seus companheiros de que eles iriam lidar com a situação e que, mesmo que algo acontecesse, eles seriam capazes de se recuperar com a ajuda de pedras mágicas. Outra garota chamada Hillary se opôs a ela e disse que um artefato não os ajudaria de forma alguma, especialmente porque eles quase não tinham mais magia. Madeleine mostrou a pedra aos seus amigos e disse que, com a ajuda dela, eles poderiam usar magia de alto nível com quase nenhuma magia, e que definitivamente conseguiriam lidar com isso. Sua interlocutora, a líder do grupo, Hillary, pediu a Madeleine que não fosse estúpida, porque nem tudo neste mundo pode ser resolvido com a ajuda de artefatos e, de qualquer forma, também consome magia. Eles não podiam correr mais riscos, e apesar das palavras de Madeleine de que ela era uma espadachim e mal havia tocado nem magia, os pesquisadores foram embora, deixando-a sozinha. Os companheiros de Madeleine informaram que estavam retornando à guilda, abandonando qualquer outra ação na masmorra. Hoje foi um dia muito movimentado e eles não tinham recebido muitos clientes especiais antes. O tio decidiu pagar a compra usando vários cartões. Ela ficou encantada quando ele trouxe até 20 artefatos. Agora eles tinham muitos compradores e ele poderia trazer ainda mais de suas pedras. Riley Cooper ficou satisfeito. Agora não teria problemas com dinheiro, mas então ouviu uma conversa na mesa no canto. Os pesquisadores que ele viu na masmorra ontem estavam discutindo sobre Madeleine, o que estava fazendo com que eles discutissem cada vez mais. O nível médio da equipe deles era 60, mas eles sentiam que não podiam tentar ir além, porque nos níveis mais baixos
a dificuldade aumentava significativamente. Opley perguntou se Lloyd estava bem, pois estava claro em sua voz que suas forças estavam se esgotando. Riley, ouvindo isso, decidiu que Madeline tinha um motivo para isso. Não era à toa que ela estava com tanta pressa. Nessa época, o cena atraiu a atenção de todos os buscadores. Ela disse que tinha acabado de receber um novo lote de pedras mágicas e que eles deveriam contatá-la diretamente para comprar novas pedras. Uma fila enorme se formou imediatamente no balcão. A excitação era grande. Riley Cooper nunca imaginou que suas pedras se tornariam tão populares. Hillary, que estava sentada à mesa, disse que eles estavam vendendo novamente os artefatos que Madeline lhes mostrou. E parecia que ela acreditava nas histórias de que eles fazem milagres. Tais pedras desvalorizam completamente o poder do próprio buscador. A líder do grupo declarou com raiva que tinha muito a dizer ao criador dessas pedras, e naquele momento, Riley se aproximou dela, querendo ouvir suas reclamações. A porta que se abriu revelou a Riley lembrou que ela tinha acabado de falar sobre o criador desses artefatos. Hillary disse que não teve a intenção de ofendê-lo, e Riley disse que também estava um pouco preocupado com o comportamento de Madeline, depois que os artefatos apareceram. A garota perguntou a Riley se ele parecia estar tentando arrancar informações dela ou se estava preocupado com Madeline. O jovem disse que algo obviamente havia acontecido com ela, já que ela confiava tanto nas pedras. E talvez ele tivesse descoberto o que era. Hillary prometeu contar tudo a Riley se ele prometesse que Madeline não receberia mais esses artefatos. Yander estava absolutamente calmo, o que não podia ser dito de Entan. Madeline quer superar uma pessoa e é por isso que ela age tão impulsivamente. É por isso que ela está tão ansiosa para ir às profundezas da masmorra. Não há necessidade de explicar a Riley porque isso é perigoso. Por causa da impaciência dela, o resto do grupo estará em perigo e é por isso que ela não quer ir mais longe. Riley Cooper prometeu à garota que não venderia mais pedras e que diria a mesma coisa à equipe da guilda. Madeline continuou caçando na masmorra de nível médio de Galleries. Ela matou vários monstros persistentemente, tentando aumentar seu nível. De repente, a garota viu Riley Cooper observando-a. Ele cumprimentou Madeline e disse que não se viam há muito tempo, ao que a garota antipática perguntou o que ele queria. O monopólio de um portão tem um preço alto, e ela não queria enriquecer outras guildas. Ele ouviu que ela estava se esforçando muito para superar alguém. Madeline perguntou quem lhe contou sobre isso, e Riley Cooper respondeu que o líder deles lhe contou. Madeline comentou que era muito cruel falar dos outros pelas costas, e Riley disse que estava preocupada que, se Madeline continuasse no mesmo ritmo, ela poderia se machucar. Madeline respondeu emocionada que sabia de tudo isso, mas mesmo assim ela simplesmente tinha que superar sua irmã, mas não estava conseguindo, embora Riley, por exemplo, conseguisse entrar na classe média sozinho. Riley Cooper respondeu que não se importava com essas coisas. Madeline perguntou ao jovem com desagrado se ele também queria dissuadi-la e achava que ela não conseguiria se desafiar e se tornar mais forte. Riley não viu razão para impedi-la. As masmorras foram criadas originalmente para permitir que aventureiros alcançassem novos patamares e se tornassem mais fortes, tudo para desafiar o Lorde Demônio. Se as masmorras forem seguras, elas perderão todo o significado. Madeline continua correndo riscos e se desenvolvendo, considerando o motivo pelo qual ele criou as masmorras. Tudo está indo conforme o planejado. Riley Cooper disse seriamente à garota que era maravilhoso que ela quisesse poder, e que ele nunca aceitaria aqueles que tentassem impedi-la. Madeline olhou nos olhos de Riley com gratidão e disse que estava feliz por ele tê-la reconhecido e que agora ela iria continuar. Riley Cooper disse à garota que ela não o entendia, que ele reconhece o espírito dela, mas que a maneira como ela quer alcançar o poder é absolutamente errada. É um completo lixo. Madeline o agarrou pelas roupas e perguntou o que ele queria então, já que ele estava dizendo coisas completamente opostas. Riley, gentilmente afastando a mão dela, pediu para Madeline ouvi-lo. Ele disse que para derrotar um inimigo forte, você precisa não apenas de força, mas também de inteligência. O gerente o lembra que, se ele recusar, terá que pagar a entrada no portão. Então, ele acha que ela é uma tola, mas ela estava lutando contra um inimigo superior ou estava apenas brandindo uma espada. Riley Cooper perguntou a Madeline se ela estava pronta para se recompor agora. A menina mandou ele ficar quieto e disse que estava cansada e queria terminar a caçada por hoje. Então ela perguntou ao garoto se lhe tinham dito que ele estava realmente incomodando alguém. E Riley pensou que a garota era realmente atrevida e jogou uma pedra nela. Madeline o pegou e percebeu que era um artefato mágico. E Riley explicou que ele havia melhorado suas pedras recentemente e agora elas exigem ainda menos magia para serem ativadas. Emma olha atentamente para a areia. Ela faz Yandere prometer que não venderá esse material para mais ninguém.
Ela definitivamente precisará disso algum dia. Madeline não sabia quem era esse cara, mas disse em voz alta que iria para casa. Emma Essen olhou pela janela do último andar do prédio. Madeline abriu a palma da mão para revelar a pedra que Riley lhe dera e decidiu que esse cara era um pouco estranho. De repente, a menina viu um buraco na parede de pedra e se perguntou com interesse o que poderia haver lá dentro.